Fala galerinha, estamos de volta com o canal, esse canal para abençoar a sua vida, o meu canal, o seu canal, para a gente estar aqui aprendendo sempre mais sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre Neuralink. Sim, o Neuralink do Elon Musk, eu acho que é isso mesmo, Elon Musk. E qual que é a intenção por trás disso? Por qual razão isso está sendo inventado? Se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim? Olha, na verdade, vou deixar para você tomar essa decisão e decidir se realmente é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Então, fique comigo até o final. Roda a vinheta! Bom pessoal, de volta agora com a informação que tivemos aí, né? Uma live com Elon Musk falando sobre o Neuralink, que agora está sendo testado primeiramente, né, em animais, e só então, depois de não sei quanto tempo, será então divulgados os resultados para poder então estar usando nas pessoas, se for possível, que eu creio que é uma coisa possível. Só que o que isso poderia interferir na minha vida, na sua vida, se isso poderia me ajudar ou te ajudar? Bom, nós temos N pontos de vista, mas eu gostaria de usar apenas um ponto de vista para te fazer pensar a respeito disso. E eu gostaria que você ficasse comigo aqui para você compreender sobre o que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação. Claro que a palavra de Deus não vai falar o nome escrito nela, Neuralink, mas vai falar certas coisas que vai abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, para poder você entender se você colocar o Neuralink na sua cabeça, se isso vai te ajudar ou pode te prejudicar. Porque por um lado nós temos o quê? Um sistema implantado na sua cabeça sem você saber realmente quem controla esse sistema. Então você colocando esse sistema em você, então você não sabe quem vai estar por trás controlando esse sistema. E é claro que controlando esse sistema, aquele que tiver esse mesmo sistema também será controlado por aquele que controla o mesmo sistema que ele mesmo criou. Então eu não creio que é uma coisa que é avulsa no sentido de te dar liberdade para que você possa ter, né, vamos dizer assim, melhorado. Até porque os filmes vêm mostrando para nós essa situação. Por exemplo, o novo filme agora do... Você fala do Dominique lá? Diferente? Não, do que nós vimos lá do cara lá, que... Exterminador? Isso, Disseminador. Exterminador. Isso, Exterminador. E esse filme, O Exterminador, ele tem uma parte muito interessante. Tem uma mulher lá nesse filme que ela diz ser um ser humano melhorado, aprimorado. Isso, um ser humano aprimorado. Aí entra a questão: o que eles estão querendo fazer conosco? Nos aprimorar. Isso mesmo. Como? Com o Neuralink. Olha só que legal, que interessante. Só que você percebe também que no filme a mulher, ela tem uns repentes. E de repente ela age com uma força, com um poder, com uma certa maestria na luta, mas ela precisa de um certo medicamento para mantê-la ativa. Então eu fico me perguntando, e esse negócio? Como que esse negócio vai funcionar? O que vai mantê-lo ativo? Qual que é a bateria que ele vai usar para ele estar sempre ligado, conectado ao seu cérebro? E interessante, todas as suas emoções, reações, atitudes será entregue na mão de um sistema que você não sabe quem está por trás desse sistema, quem está controlando esse sistema. Então,
Outra coisa também acho muito interessante, porque eu vejo assim, nos filmes, parece que eles mostram pra gente a intenção por trás do que eles querem fazer. Por exemplo, assiste o novo filme do Robocop. Sim, tem uma cena lá nesse filme do Robocop, no qual o Robocop sai atirando pra tudo enquanto é lado. E dentro de uma sala reservada, né, numa sala VIP, na qual eles têm um telão lá e vendo todos os movimentos, tudo que o Robocop enxergava, eles estavam também enxergando. E o mais interessante é que uma pesquisadora que estava lá presente, ela pergunta para o criador do Robocop e falou com ele o seguinte: vem cá, como que vocês podem dominá-lo? E se a máquina se revoltar contra o seu criador? O que vocês fariam? Aí ele fala: não, isso não pode acontecer. Aí ela fala: por que não pode? Fala: porque ele tem um HD, um mini HD dentro do cérebro dele que eu mesmo implantei. E esse HD, ele é o seguinte: quando ele está numa cena de violência, uma cena de extrema violência, o HD opera no automático. Todas as atitudes dele estão sendo no automático, porque o HD domina ele. Quando ele está num momento tranquilo, tipo aqueles momentos familiares, aqueles momentos de descontração, aí ele toma total controle. Mas só que quando ele está numa situação de extrema violência, então o HD responde. E quem controla o HD somos nós. Mas o que ele entende é que ele... Errozinho de gravação. O HD faz com que ele pense que ele está no controle, porque gera no cérebro dele um nível de consciência, mas não é uma consciência real. Faz ele pensar que ele está no controle da situação, sendo que na verdade ele não está no controle, ele é controlado. Então eu te pergunto, não seria também esse micro HD, né, do Neuralink implantado no nosso cérebro? Agora imagine, se essas pessoas quiserem controlar você para você tirar a vida da sua família, você não terá controle e você pensará que isso é na verdade você mesmo querendo fazer isso. E aí eles podem gerar em você uma emoção de fazer você mesmo dizer que você fez por livre e espontânea vontade, porque você quis até mesmo criar uma razão pela qual você venha justificar os seus atos. Tipo, eles implantam no programa lá um argumento e você vai dizer, somente vai repetir o que já está dentro do seu cérebro. Então você imagina, com o Neuralink você conseguirá ouvir músicas, né, do YouTube dentro da sua cabeça. Aí você imagina, você está lá no centrão da cidade dançando e ouvindo um sonzão no alto, um sonzão do que você gosta, ou um funk, né, um tchac tchac tchuc tchuc tchac tchac tchuc tchuc, mas só dentro da sua cabeça, e as pessoas olhar para você e, claro, né, momentaneamente todo mundo vai falar assim: ah, esse cara é louco com as ideias, o cara tá muito louco, o cara tá doidão, deve ter usado uma droga violenta. Isso no começo, mas depois que as pessoas se acostumarem, falar: ah, tá com Neuralink, já sabe do que se trata. O meu papel aqui hoje é fazer você entender. O Neuralink, ele tem benefícios? Sim, tem. Mas eu acredito, tá? Essa é a opinião do Aguinaldo. É eu falando. Eu acredito que o Neuralink nada mais é que um programa para dominar e controlar eu e você. Eu não aconselho ninguém colocar esse Neuralink. Por quê? Porque se você colocar, te prepare. Quem vai controlar a sua vida? Porque se você conseguir ouvir música dentro do seu cérebro, da sua cabeça, então você também ouvirá vozes de comando, te mandando fazer coisas. Espiritualmente, nós já ouvimos essas coisas. E eu provo para você. Eu já ouvi vozes espirituais me mandando me matar. O meu filho de 8 anos de idade relatou para mim que ele soltando papagaio em cima da laje da minha casa, e eu lá presente com ele,
Ele chegou perto da laje e falou assim: pai, eu tenho que sair de perto da laje. Eu falei: por que, meu filho? Ele falou assim: porque eu estou ouvindo uma voz falando para mim pular. Agora você imagina. Eu sei muito bem quem é essas pessoas que estão falando para ele pular. Eu sei muito bem quem são essas pessoas que falaram para mim me matar. Eu sei muito bem quem é essa pessoa que fica falando para as pessoas tirarem a sua própria vida. Eu sei. O nome dele é Satã. O nome dele é Satanás. Uns chamam de capiroto, outros chamam de tinhoso, o cão, o capeta dos infernos. Então as pessoas têm sempre um nome para ele, o tinhoso, capiroto, Lúcifer, tem vários nomes para ele, né? Mas eu quero te dizer, meus amados, meus queridos, entendam de uma vez por todas, se apegue ao Senhor Jesus Cristo, pois a palavra de Deus nos manda todos os dias nos arrepender. Claro que para implantar isso em você, eles vão dizer que isso vai melhorar você, você terá curas de depressões, você será curado de perca de memória, você vai usar seu cérebro no potencial do seu nível de inteligência, para você explorar mais o seu cérebro, para você ser um super-humano. Só que, entenda uma coisa, você foi feito, eu e você, simplesmente para ser aquilo que Deus nos fez para ser. Nós não podemos querer melhorar aquilo que Deus já fez bom, porque está escrito na palavra de Deus. E Deus viu que tudo que Ele criou era bom, é bom. Então, se Deus fez bom, não queira melhorar, porque quando você está querendo melhorar aquilo que Deus já fez bom, você está tirando a característica de bom que Deus colocou em mim, colocou em você, para poder melhorar. Sabe por que muitas das vezes as pessoas não se tornam melhores? É porque elas escolhem viver no pecado. É porque elas querem viver no pecado, fazendo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Entenda isso de uma vez por todas e arrependa do teu mau caminho. Caso contrário, você não se arrepender, pode ter certeza, o juízo de Deus chegará para você. Aonde que eu quero ler aqui agora para você entender melhor sobre essa questão? Vamos lá então? Então, preste atenção numa coisa. Existe uma agenda, né, conhecida Agenda 2030, Agenda 21, né? Nós estamos em 2020, hein, gente? Tome cuidado, hein? Olha só, existe uma agenda, né, dos senhores do mundo para se cumprir. Nós sabemos que alguns, né, a maioria já sabe disso, não é teoria de conspiração, gente. Pelo amor de Deus, acorda de uma vez por todas. Isso não é teoria de conspiração nenhuma. Existe sim uma família Illuminati, existe sim essas 13 famílias, existem sim essas pessoas que elas na verdade estão fazendo de um tudo para poder dominar geral. São essas pessoas que se dizem ser judeus e não são. Se quiser pesquisar, vai a fundo lá, procurar saber sobre a cidadezinha de Kizara. Você vai saber sobre o que eu estou falando. Você tem que pesquisar, porque eu não estou falando coisa aqui aleatória não. Estou falando coisas que já foram aprofundadas em pesquisas, tá? Você vai entender a guerrinha do Oriente lá com Israel, sobre os judeus, os hebreus. É muita coisa, muita informação. Só você pesquisar, parar um pouquinho de preguiça e dedicar um pouquinho ao conhecimento, que isso vai agregar na sua vida. Então, porque Jesus fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, pare de perecer e busque o conhecimento. Mas vamos lá, voltando. Essas 13 famílias, eles têm uma paixão desenfreada com esse número 13. E o que nós estamos vivendo hoje nos últimos dias, nada mais é que Apocalipse capítulo 13. Isso! É a agenda deles para cumprir. Apocalipse capítulo 13, tá bom? Então olha só para você ver aqui, ó. E vim subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro,
e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana, tá? Pessoas aí que ficam atrás de milagre, de poder, de manifestação, cuidado! Você pode estar procurando um meio para se enganar e não sabe o que está fazendo, tá? Não é todo fogo que cai do céu que vem de Deus, não. Toma muito cuidado com isso, porque Deus permite muitas coisas para poder as pessoas confiar mais na sua palavra. E ela está dizendo que até fogo do céu ele vai fazer descer, vai enganar a muitos. E engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que ele fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E aqui mostra a questão da imagem. Olha só porque que Deus sempre odiou essa questão de imagem, culto à imagem, adoração à imagem, veneração à imagem, respeito à imagem. Deus odeia essas coisas. Às vezes você pode pensar aqui comigo, poxa, será então que a Igreja Católica está errada em fazer o que ela faz? Sim, com toda certeza. Coloque uma coisa no seu entendimento. Pesquise e você vai saber e vai descobrir que a Igreja Católica nunca foi uma igreja cristã, uma igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo. Eles carregam esse nome. Se você não sabe, pesquise mais a fundo e você vai entender que existe duas acoplagens na Igreja Católica. A primeira base da Igreja Católica é para a população. Eles falam de Jesus, eles falam, da Bíblia, mas eles não têm a Bíblia como um manual de instrução. Eles carregam, na verdade, o livro dos padres. Livro este que foi escrito há muitos anos atrás, na qual o padre sentava, ouvia as histórias e falava, essa é de Deus, essa não é de Deus, essa é de Deus, essa não é de Deus. Só que muitas das vezes as pessoas podem questionar também, poxa, mas essa Bíblia que está na sua mão é de João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia católica, que foi escrita, traduzida por um católico, por um padre católico. Sim, concordo plenamente, só que tem um detalhe. Eu procuro viver a essência do que está na Bíblia, tá bom? Porque ele extraiu dos originais, do latim, tá entendendo? Que veio do grego, e aí pesquise um pouquinho mais também. Então, ou seja, eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus. Só que eles não têm a Bíblia como palavra de Deus, eles têm o livro dos padres, dos padres, do Papa. Então vamos lá. Aí o que acontece? Eu me oriento pelo que a palavra de Deus me diz. Eles se orientam pelo que o livro dos padres diz. Então, ou seja, eles têm o Papa como o soberano, o substituto de Cristo, que isso não existe, não, isso é absurdo. É absurdo. Ele não pode, Jesus não tem um substituto. Jesus é o sumo sacerdote e assumiu esse ministério de sumo sacerdócio para sempre e eternamente. Por quê? Porque ele morreu como sacerdote, como último sacerdote, e ressuscitou. Ou seja, ele tomou de volta o sacerdócio quando ele ressuscitou. Então, depois de Jesus não existe mais sacerdócio. Não existe mais sacerdote. Ele, por isso, é chamado de sumo sacerdote. Tá entendendo? Então, e na segunda camada da Igreja Católica, eles adoram nada mais, nada menos que Lúcifer. Sim, quer ter certeza? Pesquise sobre as igrejas. Olha, você vai ver, tem uma igreja católica que ela é uma cabeça de uma serpente. Engraçado, por que ela tem uma cabeça de serpente? Porque eles fazem um culto, a Jesus Cristo dentro de uma cabeça de serpente. Meus queridos, eu não quero atacar ninguém, eu não quero apontar ninguém, mas eu quero que você acorde. Eu sei que muitos vão ficar irados, invocados comigo e vão detonar aqui embaixo nos comentários, mas tudo bem, tranquilo, você é livre para fazer o que você quiser. Mas
só tenha o respeito. Por quê? O respeito nas ofensas, não me ofenda. Pesquise e depois você converse comigo, tá bom? Então vá atrás da informação e dá uma olhadinha no que está sendo escondido de vocês. Você vai ver, vai dar uma olhadinha no YouTube, você vai ver eles glorificando Lúcifer, cantando músicas em latim para Lúcifer. Olha que o Papa falou que ele tinha no bolso dele, está na internet, dá uma olhadinha, pesquise. Ele falou que ele estava no bolso com um livrinho que poderia parecer estranho. Claro que poderia, porque muitos não iam aceitar o que ele ia falar, por isso ele já sabia, por isso ele falou que poderia parecer estranho, e foi muito estranho sim. Não para mim, porque eu já sei do que se trata. Para mim não foi estranho o Papa falar que ele estava com um caderninho ali que provava o fracasso de Deus. Não, para mim não é estranho, porque eu sei a que lado que estão jogando, eu sei muito bem. Tá entendendo? Então, entenda isso. Quer servir a Jesus Cristo? Segue esse livro aqui, ó. Confia, porque está escrito nesse livro que aquele que crer nas profecias nesse livro receberão as bênçãos dele, mas aquele que não crê receberá as maldições. Então você faça a sua escolha. Então, meus queridos, provas tem um monte. Você descobre se você quiser. Se você quiser, bem. Se não quiser, amém. Mas o controle da sua mente, que eu quero que você entenda, que o controle da sua mente sempre esteve em pauta pelos senhores do mundo. Sempre esteve em pauta. Então, nesse momento, que olha só para vocês verem. E faz a todos que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha só, o tio Bill aí, ó, né? Bill Gates já patenteou já. Se você quiser, entra no site de patente dos Estados Unidos e você vai ver lá a patente do chip dele, 666, tá? Tá na internet também, você pode pesquisar aí que você vai encontrar. Dá uma olhadinha nessa questão. Agora, por que eles jogam tanto nesse número? Porque é o número do homem, 666. Quando o homem veio à queda, o homem mudou também a sua genética e o carbono, né? Enfim, pesquisa. Que eu quero somente passar uma informação para você aqui, um conhecimento, que se você quiser aprofundar nesse conhecimento, pesquise mais a fundo. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você. Por que você acha que eles estão batalhando, né? Para poder o quê? Para poder fazer com que o dinheiro saia da sua mão, o dinheiro físico, que vá para os bancos em forma de números, dinheiro digital. Por quê? Se você se conectar totalmente na internet e o dinheiro digital, significa que você só vai fazer transações de números. E controlar números digitais é muito mais fácil do que controlar dinheiro, papel. Porque se eu pegar R$1.000 e te dar aqui agora, não é rastreável. Você pega esses R$1.000 e passa para outra pessoa, ninguém rastreia. Mas agora, se eu fazer uma transferência da minha conta bancária digital para sua conta bancária digital, é rastreável, porque tem um sistema por trás disso, né? Se você pesquisar também, você vai saber sobre o que eu estou falando. Sistemas de dados. Mas se você pesquisar, você vai saber muito sobre esse mundo digital e muito sobre essas coisas, como que os seus dados são armazenados. Né? Se eu não me engano, teve até uma criança agora que já nasceu chipada e ela tem todo o histórico de vida dela dentro desse sistema para poder armazenar esses dados. Eu esqueci agora, não estou lembrando, mas se eu me lembrar, até o final eu digo para você. Mas, meus queridos, preste muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo, porque aqui na minha mão tem um livro que foi, na verdade, as palavras que estão nesse livro, elas foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Naquela época não existia tecnologia, naquela época não existia o conhecimento que nós temos hoje.
e foi falado, tudo que foi falado há mais de 2000 anos atrás, hoje está acontecendo no nosso meio. Então, ou seja, eu vejo a veracidade desse livro, as verdades contidas nele, porque ele vem nos mostrando o futuro, o passado, o presente e o futuro. E se você não crer nesse livro, infelizmente para você não tem escapatória. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crer será salvo, mas o que não crê já está condenado. Bom, então eu vou ficando por aqui, para não tornar esse vídeo mais longo ainda, tá bom? Me desculpem porque muitas coisas eu falo muito rápido, é para me ganhar mais tempo e alcançar mais oportunidade de conteúdo. Então, o que eu queria dizer para você, analise o Neuralink, dê uma olhadinha e vê se vale a pena você colocar na sua cabeça e passar totalmente o controle da sua vida nas mãos de pessoas que você não conhece. Supostamente nós temos simplesmente Elon Musk por trás disso tudo. Mas e quem está por trás de Elon Musk? Quem que está no intento de controlar a minha e a sua vida? Pense nisso com carinho, porque a sua vida, para mim, é muito importante. Tanto é que eu estou aqui te alertando e colocando a minha cara para bater por causa da sua vida. Beleza? Um abraço, beijo no teu coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja comigo, esteja contigo, com toda a sua casa, te ajudando a entender e a compreender melhor a palavra de Deus. Abraço, fiquem com Deus e o sangue de Jesus nos cubra nesses últimos dias. Amém.